Na aula de hoje eu vou falar sobre quando o paciente não quer, né, não está ali flexível, não está sendo trabalhado da forma como a gente gostaria. Seja bem-vinda, eu sou Ana Schmidt, sou terapeuta formadora de terapeutas e isso pode acontecer por duas razões. Pode acontecer por uma razão consciente, eu não quero ser trabalhado, o problema que eu tenho é uma coisa que não tá me incomodando, minha esposa me mandou aqui, ou minha mãe me trouxe aqui e eu não tô a fim de trabalhar isso, ou pode ser por alguma razão inconsciente. Olha a Graça, a Leila, seja bem-vinda. A Graça, ela é aluna lá da formação e tá arrasando também. Bom dia! Quando o paciente tem alguma questão inconsciente que está atrapalhando o desenvolvimento dele, ele vai falar, né? Eu quero resolver isso, eu quero acabar com esse problema, mas eu não consigo. Então a gente vai ter ali várias ferramentas, vai trabalhar de diversas formas, mas sempre vai ter a pessoa vai voltar na sessão seguinte, vai acabar mandando uma mensagem falando, né, arrasada porque fracassou. E aí, no caso, a gente precisa descobrir qual é a razão que tá fazendo, né, qual que é o motivo, a razão desse fracasso, qual que é a intenção positiva daquela coisa errada. Então, só retomando, a pessoa, né, o que fazer com um paciente resistente? Chegou lá uma pessoa para você atender e falando, minha mãe me mandou aqui porque ela acha que eu tô muito rebelde, que meu comportamento não tá legal, mas eu tô, né, de boa, eu não quero mudar nada disso. Você pode tentar entender se realmente o comportamento, né, o que a pessoa, o motivo pelo qual a outra pessoa te trouxe o seu paciente é um motivo real ou uma questão da outra pessoa. Existem algumas mães que às vezes encanam que os filhos têm determinadas questões e no fim a pobre criança lá não tem nada, né? A mãe tá projetando no filho. Por exemplo, eu fiquei muito tempo com uma menina, na época da psicopedagogia, fiquei muito tempo com uma menina que, segundo a mãe, tinha vários problemas de comportamento, a mãe achava que ela tinha alguma questão de deficiência intelectual, algum atraso cognitivo, e no fim a menina não tinha absolutamente nada. E eu já sabia, né, porque já tinha trabalhado com a criança na escola, ela não era minha aluna, mas eu já sabia que a menina era adotada e a mãe achava que tinha um preconceito, que por a criança ter vindo de uma cidade pequena e tal, por ter vindo de uma família humilde, a menina teria diversas deficiências, e no fim a menina não tinha nada, era extremamente esperta, inteligente, e a única pessoa que tinha algum problema ali era a mãe, que tinha um preconceito, que projetava na menina diversas questões, e isso acabava afetando o comportamento da menina. Só que eu nunca ia conseguir arrumar o comportamento, ajustar o comportamento da menina com atividades psicopedagógicas, terapêuticas, o que quer que fosse, se a mãe sempre estava lá estimulando o comportamento errado, né? Alimentando aquele comportamento errado com uma permissividade negligente. Então, no fim, quem precisava de terapia, sem dúvida, era a pobre mãe, né? Porque somos todos vítimas aqui nesse mundo humano com essa mente muito maluca, né? Tem todas essas questões inconscientes e conscientes e todas sociais e ambientais, etc. Então, enfim, quem precisava de terapia era a mãe, mas muitas vezes é difícil pra gente terapeuta falar, né? Sua filha tá ótima, né? Quem precisa é você. Eu até tentei, mas a pessoa era tão resistente, como no caso, né? O que fazer quando a pessoa não quer ser trabalhada. O que a gente faz num caso desse? Entrega para o universo. Nem sempre
Por mais que a gente veja, esteja claro, nossa, você tá com muita ansiedade, você tá mal, você tá perdendo amigos, você poderia estar crescendo no emprego, mas você tá aí jogada na cama, né? Não quer saber de estudar e tal. Eu tenho muita coisa para te ajudar, eu tenho muita ferramenta, eu tenho uma terapeuta que é maravilhosa, eu vou te levar lá, porque ela... Se a pessoa não quer, não tem o que fazer, né? A gente tem que entregar e esperar o momento dela. Vai ali plantando sementinha, vai regando para que a pessoa busque, de repente, em algum momento, algum insight, querer mudar, mas, no geral, as pessoas que não conhecem muito de terapia, que não estão muito por dentro, que ainda não tiveram essa coisa, né, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, as pessoas têm medo de terapia. Então, é uma crise, né, que muitas terapeutas têm de, eu falo do meu trabalho, as pessoas não falam, tipo, nossa, eu quero muito essa transformação. Por quê? Porque a transformação implica em abrir mão dos seus apegos, né, das suas dopaminas, dos seus vícios, dos seus comportamentos inapropriados, inadequados, mas que trazem alguma satisfação, né? Vou ter que parar de comprar, vou ter que parar de fumar, parar de beber, né? Vou ter que parar de ser louca, né? Eu não quero isso, eu gosto, né? Tipo, tá totalmente me prejudicando, mas um conforto que eu tenho. Então, as pessoas, elas têm um pouco bastante às vezes, resistência à terapia. E culturalmente, ainda tem muito a questão do preconceito, que terapia é coisa de louco, e somos todos loucos, né? Não vamos entrar aqui no se é ou não é. Terapia é para todo mundo, porque todo mundo tem diversas questões para serem trabalhadas. Questões que aconteceram na infância, questão de autoconhecimento, questão de ajuste, a gente tem sempre coisa para melhorar. É uma pessoa que, eu tô muito bem, eu não preciso disso, tipo, você começa a escavar, aí sai, né? As lombrigas, tudo. Mas forçar alguém à terapia é inviável. Por melhor que seja a sua técnica, por mais descolada, rápida, não, isso aqui é vibracional e tal. Se a pessoa tá fechada, tá blindada para aquilo, não vai funcionar. Se é conversacional, ela não vai entrar nos pontos de confronto, né? Não vai falar das dores reais dela. Se é uma terapia que ela tem que fechar os olhos, visualizar, ela não vai fazer do jeito que precisa. Se é uma terapia vibracional, ela vai estar blindada energeticamente, não vai ter mudança, porque se ela não quer, a gente não faz milagre. Então, para os que conscientemente tem uma resistência, a gente já diz adeus. Agora, para o grupo 2, aqueles que olham pra gente e falam, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, só que eu não consigo, né? Que entra em muitos casos de diversos medos, ansiedade, depressão, compulsão alimentar, né? Transtorno alimentar, ou até os de anorexia, quando a pessoa deixa de comer, os vícios. Muitos desses a pessoa quer, o incômodo que ela tá sentindo é muito grande e conscientemente ela quer. Porém, todos esses problemas, eles foram gerados pela mente da pessoa para compensar alguma coisa. Por exemplo, o vício em jogo, em drogas, né? Eu não posso nem continuar falando, que senão o Instagram vai me derrubar. Qualquer tipo de vício, ele foi gerado porque ali ou a pessoa conseguia um alívio de alguma coisa que ela estava sentindo, no caso de álcool, de drogas, a pessoa ali bebia, tipo, dava uma relaxada, libera uma dopamina, né? Você comprar, você jogar, libera coisas boas e você acaba deixando de lado as aflições, os medos, os problemas. Só que aí, a longo prazo, aquilo começa a ser muito mais prejudicial, mas aí a pessoa já gostou daquilo, o organismo, o corpo da pessoa já gostou daquilo. E aí a intenção positiva de continuar com aquilo, em vez de abrir mão ela vai sofrer,
ela vai ter que parar de fazer aquilo que tá liberando dopamina, que tá deixando ela feliz naquele momento. Ela sabe que ela vai passar por um momento de perrengue, de abstinência, para depois conseguir se sentir bem novamente. E ela não quer esse processo. No caso dos transtornos alimentares, também é um vício ou na busca por um corpo ideal, no caso da bulimia, anorexia, a pessoa para de comer porque ela quer ver o corpo ideal, então a intenção positiva dela de perder peso, por mais que ela esteja chegando já na autodestruição completa, ela tá em busca de algo maior que ela acredita que vai fazer ela feliz, né? Ela acha que para chegar naquele paraíso ela precisa passar por aquilo. Isso aqui é uma busca sem fim. Ela vai emagrecendo, perdendo vida, né? Deixando de menstruar, ficando infértil e perdendo vitaminas e tudo. Mas ela acredita que vai ser feliz quando chegar lá no fim. Então, essas intenções positivas, elas são bem difíceis de trabalhar. E, por melhor que seja, a sua terapia não vai ser uma terapia breve. Não vai ser em uma sessão de hipnose que você vai conseguir fazer esse milagre, porque tá bem enraizado e sempre tem alguma causa, né, alguma raiz muito mais profunda do que a simples questão do corpo. Não é apenas uma questão ambiental de moda que tá todo mundo magra, eu quero ficar magra também. Existem ali diversas questões que a gente só vai conseguir descobrir no individual. Não existe assim uma explicação geral, mas quase sempre, né, no caso de transtornos alimentares, muitas vezes os autodestrutivos e dos compulsivos também, quase sempre existem históricos de abuso sexual, então fiquem alertas. E enquanto a gente não tratar a questão do trauma que a pessoa passou, da relação do prazer do corpo com o desgosto ao mesmo tempo, né, do bom com o mal, que a pessoa bugou totalmente ali quando aconteceu o abuso. Enquanto a gente não conseguir trabalhar isso, a questão da alimentação, que é ali a superfíciezinha, né, que parece já algo bem profundo, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, vai ter essa resistência de transformação, porque a gente precisa trabalhar com muito acolhimento, com muito, paciência e cautela a raiz. No caso de uma depressão, também pode ter aí algum histórico de abuso, pode ter muita coisa de relação com a criação, né, a relação que a pessoa tinha com os pais, ou de negligência, ou de superproteção. Então, quando eu tô falando sobre orientação de pais, é muito o que você está plantando agora vai repercutir lá no futuro da sua cria. Eu entendo que você tá fazendo isso porque você acredita que vai ser bom para o seu filho ele ter limites ou ele ter tudo aquilo que ele deseja, mas a repercussão daquilo pode fazer com que, pode e muito provavelmente vai fazer com que o seu filho cresça e se torne um adulto totalmente dependente de aprovação constante ou com uma autoestima totalmente merda, né, que fica com aquelas vozezinhas de tipo, você não consegue, você é um fracasso, você é um fiasco, porque passou a vida toda ouvindo isso. Ou, nossa, eu fiz tudo isso, meu patrão não me elogiou, ele não me deu uma promoção, meu Deus do céu, que arraso, né? Porque em casa a criança sempre ganhava um presente quando fazia qualquer bosta. Então, a pessoa se esforça muito e aí não tem o reconhecimento externo e aquilo acaba abalando muito na autoconfiança dela. Então, tratar os filhos com realidade é muito importante. Então, nós terapeutas que trabalhamos com criança, a gente precisa orientar para isso. E aí, a resistência da intenção positiva, né? Por que o meu paciente não está querendo mudar? O que ele quer dizer com esse comportamento? Por que ele está fazendo isso? Enquanto a gente tentar tratar o comportamento em si, a depressão, a bulimia,
a cleptomania, não vai adiantar. A gente precisa entender qual o sentimento, qual o ganho que o sujeito tem fazendo aquilo. É um alívio? É uma alegria? É uma sensação de conforto, de voltar a alguma questão da infância, né? Alguma fixação, algum sentimento da infância que ele tinha, que ele tá trazendo ainda para o presente, porque traz algum aconchego e ele não consegue sair daquilo. Quando a gente não perceber isso, a gente não consegue ir além. Então, o pessoal que tá aqui no Instagram, a gente vai ter reprogramação ao vivo. Quem quiser, manda aí que assim que eu acabar com a parte teórica, a gente vai para a prática. Não precisa ser de intenção positiva, pode ser reprogramação de qualquer coisa, de medo, estresse, ansiedade, preocupação, qualquer coisa que você queira trabalhar, pode mandar aí, eu quero. E aí você será a primeira da fila, porque ninguém mandou ainda. E, ok, Ana, legal, você explicou, falou bastante da origem, né, o que tá fazendo a pessoa ter um comportamento ruim. E agora, o que eu faço, né? Como que eu faço para descobrir o que tá causando? A primeira coisa que a gente pode fazer é observar. Por exemplo, eu trabalhei aí uns 6 meses com uma senhora, na época da pandemia, a gente começou a fazer atendimento online. Era uma senhorinha que tinha, né, antes da pandemia, uma rotina de visitar as filhas, ela ia na praça, fazia crochê, estava sempre passeando, encontrando com pessoas. Na pandemia ela ficou trancada dentro de casa e aí uma bolinha lá, como é que chama? Um potencialzinho que ela tinha para depressão veio à tona e a senhora ficou trancada no quarto, no escuro, e não queria saber de mais nada. E aí, trabalhando com ela, eu fazia lá a reprogramação, aí fazia, né, ela era bem religiosa, fazia o raio de Deus, né, voltava bem para a reprogramação para as questões dela. Na hora ela ficava, ai, Ana, que maravilhoso, nossa, hoje mesmo eu vou bordar. E ela mandava foto do bordado, do quadro que ela pintou, mandava foto da música que ela começou a tocar de novo. E aí, observando, eu consegui chegar qual que era a intenção positiva dela de manter aquilo, né? Porque na sessão seguinte ela fala, aquilo lá durou 1 dia e meio, nem 2 dias, e aí eu comecei a me sentir mal de novo e voltei pro quarto. E aí, mas cara, né? Tipo, a gente já trabalhou tudo, já foi na infância, adolescência, já foi, voltou 1000 vezes, já jogou, já queimou, né? Já tinha usado todas as técnicas com ela. E o que fazia aquilo voltar? Tava sendo medicada, ia no médico, trocava, via tireoide, então não tinha questão orgânica também, né? Quer dizer, as questões orgânicas também estavam sendo trabalhadas. E aí ela começou a falar muito do marido, né? Ai, não, porque ele fica lá naquele escritório, ele só me visita a hora que eu tô no quarto. Eu falei, pá, eureka, né? Batata, é isso. Ela só conseguia ter a atenção que ela queria do marido a hora que se enfurnava no quarto escuro. Aí ele parava de trabalhar e ia cuidar dela. Então, quando ela estava fazendo as coisas dela, se divertindo, feliz, ele trabalhava. E aí ela se sentia sozinha e na hora, toda a alegria dela ia embora e dava lugar à depressão, que trazia, no fundo, uma alegria, né? Artificial, uma alegria melancólica, mas trazia a companhia dele. Então é um exemplo bem claro de como existia uma intenção positiva por trás daquele quadro de depressão, e só com a observação eu consegui isso. Outra forma da gente conseguir chegar na raiz do problema é através de perguntas. E aí são as boas perguntas que vem ali da PNL, Programação Neurolinguística, do metamodelo de linguagem. E aí a gente adapta a terapia e aos casos individuais. E nas boas perguntas a gente sempre vai buscar de que forma especificamente, em quais situações, quem, né? A pessoa ela sempre tem o hábito de generalizar, de dar
informações vagas, né? Ah, ninguém gosta de mim, tá? Ninguém quem especificamente que não gosta de você? Ah, é o pessoal da minha escola. Tá, mas é todo mundo da sua escola, de todos os anos? Não, o pessoal da minha sala. Tá, mas quantos alunos tem? 33 alunos e ninguém gosta de você? Não. É da minha turma ali que tem 3 alunos. Ah, entendi. Quem são esses 3 alunos, né? Tipo, de todo mundo a gente foi escavando através das boas perguntas para chegar nesse 3. 3 pessoas que não gostam dela. E usando essas boas perguntas, a gente consegue entender a intenção positiva. Então, por exemplo, uma pessoa que que come demais, né? Às vezes nem ela sabe, nem ela entende o quanto que manter-se gordinha vai ser bom para ela. Ela acha que a única coisa que faz ela comer é porque quando ela come, ela se sente bem. Mas, muitas vezes, no caso, por exemplo, de quem passou por algum tipo de bullying ou algum tipo de abuso, o estar gordinha vai evitar que os homens, as pessoas olhem para a pessoa como objeto sexual. E isso acaba fazendo com que ela esteja sempre acima do peso. E aí ela quer ser bonita, ela quer se sentir bem, mas inconscientemente vem aquela, uma vozinha falando para ela se enfeiar, porque dessa forma ela se protege. Então, sempre existe alguma razão, né? Algum motivo. E isso é uma intenção positiva. Ela ficando acima do peso, sem botar uma roupa bonita, sem se pentear, sem se cuidar, vai evitar que os homens, no geral, olhem para ela como vão olhar para que tá de mini saia e toda no shape. Então, essa é a intenção positiva que ela totalmente desconhece e diz, né, bate no peito que o contrário, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bonita. E aí, com as boas perguntas, talvez não na primeira, mas, né, ao longo das sessões a gente vai escavando até chegar, né, tipo, não, se eu ficar bonita, os homens vão poder querer me estuprar, como aconteceu naquela situação, ou às vezes a pessoa nem sabe o que aconteceu. E aí as coisas vão vindo, né, mas quem sofreu sempre tem alguma suspeita, e se a pessoa tem suspeita, tem pulga, né? Tem agulha nesse palheiro. E é isso, minha gente. Essa era a parte teórica. Para quem quiser se aprofundar, quiser dominar aí o metamodelo de linguagem, fazer as boas perguntas com excelência, venha para a formação. Quem quiser dominar aí as ferramentas terapêuticas que eu uso toda semana aqui na Reprogramação ao Vivo, venha para a formação. Também, assim como a minha aluna Graça, que veio aí, não sei se ela está aí ainda, vai ser um prazer receber vocês, podem me mandar mensagem no direct, que eu explico tudo direitinho, e hoje mesmo você pode fazer parte da turma. Agora eu quero saber das pessoas aí presentes, se alguém quer fazer a reprogramação ao vivo, se ficou alguma dúvida. E deixa eu dar tchau aqui no YouTube, se inscreva no canal e venha para o Instagram também para fazer reprogramação ao vivo. E até a próxima.